Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para a ministração de mais um estudo da nossa escola bíblica. Nós temos estudado aí ao longo destes meses a respeito de maturidade espiritual. E hoje eu quero trabalhar com vocês o tema que fala a respeito dos recursos que Deus nos dá e também a respeito de nós como o recurso humano de Deus para a realização da sua obra. Então, eu e você, nós precisamos desenvolver a nossa maturidade espiritual a fim de nos disponibilizarmos para o Senhor como recurso humano para o serviço do reino e precisamos também aprender a administrar os recursos que Deus tem nos dado. Eu quero compartilhar com vocês a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8. É um texto que fala sobre a sementeira e a colheita. É um texto muito usado no estudo a respeito de ofertas, de dízimos, mas eu quero abrir a nossa visão nesse texto aqui com relação ao que Deus pode fazer por mim, por você, em todas as áreas da nossa vida. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então esse aqui é um texto amplo. Eu tenho que crer, com base na revelação da palavra do Senhor, que é verdade absoluta para as nossas vidas, que o Senhor, em todo o tempo, Ele tem ministrado sobre as nossas vidas a sua palavra, Ele tem nos dado ordenanças a respeito da obra que Ele quer realizar através de nós, e Ele irá suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. O recurso humano é um recurso indispensável para a obra do Senhor. Parece estranho afirmar isso, mas Deus, mesmo sendo todo-poderoso, Ele tem o domínio sobre todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas e nós não temos dúvida nenhuma a respeito disso, mas Ele precisa do ser humano para a realização da obra redentora que Ele tem para a humanidade. Então, Ele precisa de você, Ele precisa de mim, Ele precisa que estejamos disponíveis para a realização desta obra. O recurso humano, ele é essencial. O recurso humano, ele é indispensável. A igreja foi levantada para manifestar as virtudes de Cristo. Nós somos o corpo vivo de Jesus na terra. Ele é o cabeça, nós somos os membros. E através da manifestação do Senhor em nossas vidas, nós levamos a palavra do Senhor, a cura, a libertação, a transformação de vidas. Nós percebemos ao longo da história bíblica que Deus, em todo o tempo, Ele lança a mão do homem para a realização de algum projeto. E Ele mesmo vai suprir todas as necessidades para o cumprimento desse projeto. A gente percebe que quando Deus chama Noé para a construção de uma arca, para salvar a sua família de um dilúvio que destruiu toda a raça humana, Ele deu a Noé todos os recursos que Noé precisava. Ele chamou um homem para cumprir um propósito que iria salvar a família de Noé e dar continuidade à raça humana. Quando Deus ele resolve habitar no meio do povo, manifestar a sua glória em uma tenda chamada tabernáculo, Ele chama Moisés para a realização desse projeto. Ele dá a Moisés todas as diretrizes para a construção desse projeto e dá a Moisés todos os recursos necessários
para que esse projeto aconteça. A mesma forma aconteceu com Davi na reconstrução do tabernáculo. Da mesma maneira, Deus ele levanta Salomão para a construção de um templo e ele mesmo gera os recursos para que Salomão construa este templo. E quando Jesus Cristo ele vem e habita no meio de nós, nos ensinando o amor, nos ensinando a vencer o pecado, o próprio Cristo ele lança mão de homens, ele forma os seus discípulos, ele faz com que este grupo de discipulado ele cresça, porque o reino ele precisa do recurso humano para o seu crescimento. O reino ele precisa do recurso humano para que a palavra seja pregada, para que as maravilhas, para que os prodígios, como curas, milagres, libertação, sejam realizados. Então Jesus ele começa a fazer o convite para as pessoas estarem com ele. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. O texto vai dizer assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e Judas, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nós percebemos aqui, nesse texto, que tanto Pedro, André e depois Tiago e João, eles atendem ao chamado de Jesus imediatamente. Eu creio que todas as pessoas que verdadeiramente têm um encontro com Jesus e uma experiência pessoal com Ele, não conseguem resistir a um convite de Cristo para o serviço do reino. Aquele que conhece a Jesus, aquele que teve um encontro real com Cristo, jamais abrirá mão de servir o reino. Lucas 5, 27 e 28, nós temos aqui um outro texto também que relata o convite de Jesus a uma pessoa. O texto ele vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Os primeiros 4 homens que nós lemos no texto anterior de Mateus capítulo 4, 18 e 22, seguiram Jesus imediatamente. Levi deixa tudo e segue a Jesus. É o convite do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o qual quem verdadeiramente tem uma experiência com Ele não consegue recusar. A princípio, os homens hoje, eles colocam que para servir ao Senhor eles precisam de um tempo. E a gente percebe que Deus ele não chama ninguém à toa para servir no reino. Todas as pessoas que foram convidadas por Cristo para servir estavam envolvidos em alguma atividade do seu dia a dia e foram convidados pelo Senhor para servir. Deus, ele sempre chama pessoas que estão comprometidas com algo. Deus, ele sempre chama pessoas que estão comprometidas com um serviço, pessoas que são responsáveis, pessoas que têm metas. Às vezes a gente pensa, Jesus, eu não tenho tempo, eu gostaria muito de estar à toa para ser chamado pelo Senhor.
Deus ele não chama ninguém que não esteja fazendo algo. Deus ele está disposto a arrebanhar pessoas que estejam dispostas a trabalhar para o reino, sem parar, sem cessar. Um trabalho que o fruto é de valor eterno, o fruto que vai se estender pela eternidade, para semear a palavra do Senhor. E a gente percebe que desde os dias de Jesus Cristo existem pessoas que julgam a palavra do Senhor, o discurso do Senhor, como sendo muito duro, como sendo muito pesado. A gente vai perceber aqui no livro de João, capítulo 6, versículos de 60 a 65, a gente vai observar o seguinte: muitos dos seus discípulos, olha só, pessoas que já estavam seguindo Jesus, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então a gente percebe que os próprios discípulos de Jesus, alguns deles, julgaram a palavra do Senhor dura demais. E eles são julgados aqui no versículo 64 como descrentes. Muitas vezes, hoje, na igreja de hoje, na igreja de Jesus Cristo hoje, muitas pessoas estão julgando o discurso de Jesus duro demais, pesado demais, e se acham colocados contra a parede. O Evangelho nos propõe um discipulado radical. O Evangelho nos propõe algo novo, uma mudança totalmente radical, o abandono total do pecado para uma vida de abundância com Cristo. A palavra do Senhor sempre será dura para aquele que vive em pecado. A palavra do Senhor sempre estará na contramão do pecado, na contramão dos apelos do mundo, na contramão das sugestões do diabo. Então, para que você consiga receber, acolher a palavra do Senhor, é preciso que você esteja sintonizado com os planos e com os propósitos de Deus. Pessoas descrentes abandonam o Evangelho. Eu quero aqui dizer uma coisa para você. O Evangelho, ele nunca desiste das pessoas. São as pessoas que desistem do Evangelho. A gente percebe na ilustração de dois homens, dentre os 12 discípulos de Jesus, dois homens ali de forma singular, dois homens ali, cada um dentro dos seus planos e dos seus propósitos, eles traem Jesus. Nós sempre identificamos Judas como o traidor, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando Pedro nega Jesus, nesse momento, Pedro também está traindo a Jesus. Então, a gente percebe que a traição por parte de Pedro e a traição por parte de Judas. Só que Judas desiste do Evangelho. Pedro não. Judas, ele é o perfil do discípulo que escolhe matar o seu chamado em vez de submeter-se a um confronto com Cristo. Eu tenho certeza absoluta de que se Judas tivesse se dirigido a Jesus e pedido perdão a ele, Cristo o teria perdoado. Você deve estar questionando aí, mas o propósito de Judas era trair Jesus. Havia necessidade de um traidor. Sim, eu concordo com você. Mas depois da traição, o propósito já tinha sido cumprido.
Jesus já havia sido entregue nas mãos dos soldados romanos. Então, se Judas ele realmente estivesse firme nas palavras do Senhor, na promessa de que Jesus iria ressuscitar, ele teria se guardado para um confronto com o Senhor. Mas ele preferiu a morte do que um confronto com Cristo. Muitas pessoas hoje têm escolhido o suicídio espiritual. Muitas pessoas hoje preferem assumir uma morte espiritual do que ter um confronto com Cristo, um confronto de mudança, um confronto de transformação. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não podemos nada. Sem Jesus, a única coisa que nos espera é a morte eterna, a ausência total de Deus em nossas vidas. Diferente de Judas, Pedro, após ter negado a Jesus e Jesus ter ressuscitado, Jesus convida os seus discípulos. E na passagem onde Jesus convida os seus discípulos, Jesus manda chamar os discípulos e manda chamar também a Pedro. Ele faz essa ressalva porque ele tinha certeza que os discípulos não iriam chamar a Pedro, porque provavelmente os discípulos estariam julgando Pedro por ter negado a Cristo. Aqui eu tenho o respaldo bíblico de que pessoas desistem de pessoas. O Evangelho jamais abrirá mão de alguma pessoa. Quando Pedro se coloca diante de Jesus e aceita o convite para estar com ele aceita um confronto com Cristo. E eu fico imaginando o que passou na cabeça de Pedro. O que passa na sua cabeça, se você se colocar no lugar de Pedro, após ter negado Jesus e visto que ele morreu, e ele aparece ressurreto da forma como ele havia prometido, e ele convida você para um café, e você se senta à mesa com ele, e ele olha nos teus olhos. O que passa na sua cabeça? Jesus vai me perguntar por que eu fiz isso. Jesus ele vai me indagar, eu te avisei que você iria fazer isso. Tudo isso nós pensamos porque é a realidade do comportamento, do sentimento, da tratativa do homem para com o homem. Mas a única coisa que Jesus Cristo pergunta a Pedro naquele momento é se Pedro o amava. Porque o que Jesus considera num confronto, numa transformação é o amor. Pedro, tu me amas? Porque é o amor que cura, é o amor que transforma, é o amor que perdoa pecado, é o amor que liberta. João diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, a gente aprende aqui que o confronto de Cristo é baseado no amor e não na acusação. Por quê? Porque ele deseja ter você como recurso humano para a propagação do Evangelho. O tempo passou, tanto para Judas quanto para Pedro. E o tempo passa para mim e o tempo passa para você. Judas, após ter traído Jesus e suicidado, ele é encontrado morto, enforcado. Pedro, um tempo depois, foi encontrado no dia de Pentecoste, falando de Jesus, defendendo o Evangelho que não desistiu dele. Quando homens estavam cheios do Espírito Santo, falando em línguas, e eram julgados como embriagados, foi Pedro que se levantou em defesa do Evangelho e em defesa de Cristo. O Evangelho que não desistiu dele. O que eu e você precisamos fazer é nos posicionar como recurso humano para a expansão do reino e defender o Evangelho que não desistiu de nós. Além de termos como recurso humano para o serviço do reino, é muito importante a gente entender
que Deus ele quer ter de nós tudo. Ele é aquele que nos dá o recurso material, Ele é aquele que nos dá o recurso financeiro. É Ele que providencia todas as coisas para mim e para você. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor. Ele é o nosso sustento. Ele é o grande mantenedor das nossas vidas. E nós precisamos aprender a devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele nos dá. Nós precisamos aprender a oferecer ao Senhor as bênçãos que Ele tem nos dado. Tudo que nós temos tem que ser usado por nós para o crescimento do reino. Tudo que nós temos tem que ser usado por nós para alcançar pessoas. O seu carro, o seu trabalho, o seu tempo livre, o seu recurso financeiro, tudo que você tem, de alguma maneira, tem que ser usado por você para abençoar vidas. Porque quando você se coloca como recurso humano para o serviço do reino, tudo aquilo que Deus tem te dado será usado por você para abençoar pessoas. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 20, e eu quero compartilhar com vocês também esse texto. Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 20, vai nos ensinar o seguinte: Jesus reprova a avareza. Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Veja bem, a parábola está falando a respeito de um homem que era abençoado. E este homem produziu com muita abundância. E a preocupação deste homem, a princípio, é o que ele faria com os frutos dele. Ele poderia ter pensado em repartir esse fruto. Ele poderia ter pensado em usar este fruto para abençoar outras famílias. Mas ele logo pensou: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e os meus bens. A ideia desse homem era guardar para si, e somente para si, tudo aquilo que Deus estava dando para ele. E no versículo 19 isso fica claro, porque ele mesmo diz que falaria à sua alma após os maiores celeiros serem construídos: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Pensando somente nele, pensando somente em alegrar-se, pensando somente nas suas necessidades. E o versículo 20, Deus chama essa atitude de loucura, porque ele diz: Deus disse a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então a Bíblia chama de loucura, a Bíblia chama de louco aquele que guarda somente para si as bênçãos que tem recebido de Deus. Sejamos como Ana. Ana não podia ter filhos e pede um filho a Deus e disse: se o Senhor me der o filho que lhe estou pedindo, eu o darei por todos os dias de sua vida. E Ana fez isso. Depois que Samuel desmamou, Ana devolveu ao Senhor Samuel. Samuel foi criado por Eli. Samuel cresce, é ungido sacerdote, unge o primeiro e o segundo rei de Israel, cumpre o seu plano, cumpre o seu propósito. E Ana, Deus se volta para Ana e diz: te darei mais 3 filhas e 2 filhos por o filho que me deste. Porque Deus ele não se deixa superar por ninguém no dar, no oferecer, no abençoar. Quanto mais nós damos ao Senhor, mais o Senhor nos dará. E existem 4 pontos indispensáveis para a manutenção dos recursos financeiros e materiais que Deus tem nos dado. Primeiro, você precisa trabalhar. 1 Timóteo 5,18 diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então você precisa ter um trabalho, você precisa desenvolver uma fonte de renda.
Seja dizimista fiel. O profeta Malaquias, no capítulo 3, diz que o homem pode roubar a Deus sim. De que forma? Nos dízimos e nas ofertas. A parte 10ª de tudo que nós temos pertence ao Senhor. E essa 10ª parte tem que ser devolvida a Ele. Isso é bíblico. Isso é princípio de obediência, é princípio de honra, isso é princípio espiritual que nós não devemos abrir mão. A Bíblia também diz que nós devemos ser generosos. Provérbios 3, 27 e 28 tem um texto muito interessante a respeito da generosidade e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Provérbio 3, capítulos 27 e 28. O texto vai dizer assim, não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Se você pode abençoar as pessoas, se você tem capacidade para isso, seja generoso e abençoe as pessoas. Nós temos um lindo projeto Generosidade aqui na igreja, onde muitas famílias estão sendo abençoadas. Se você ainda não faz parte desse projeto, participe desse projeto. E por último, manter despesa menor do que a receita. Sempre gaste menos do que você ganha. Dessa forma, você vai ter condições de administrar da melhor maneira os recursos financeiros e materiais que Deus tem te dado. E por fim, Deus ele quer que você também dê o seu tempo a Ele. O nosso tempo, as 24 horas diárias que nós recebemos de Deus, de alguma maneira, parte desse tempo tem que ser usado para o reino do Senhor. Infelizmente, o tempo hoje é o grande trunfo para as grandes desculpas. A maioria das pessoas dizem, eu não tenho tempo. E não tendo tempo, não servem ao Senhor, não encontram um momento para se dedicarem à obra do Senhor. Nós não temos o domínio sobre o nosso tempo. Nos dias ruins, nós não temos capacidade de abreviar esse dia. Às vezes passamos dias tão difíceis na nossa vida e a gente fica, poxa, esse dia já podia acabar, esse dia já podia chegar ao fim. Nós não podemos fazer nada para abreviar esse dia. Da mesma forma, nós não podemos prolongar os dias que nos são prazerosos. Nós precisamos sim aprender a remir o nosso tempo. De que forma? Entregando o nosso tempo ao Senhor. Sempre a primeira parte do dia, entregue ao Senhor. Tenha o seu tempo de oração, tenha o seu tempo com Ele, o seu secreto com Ele, a leitura, a reflexão da palavra. Ore, se derrame na presença do Senhor. Deus ele quer você como recurso humano para o crescimento do reino. E tendo você como recurso humano, Ele te dará recurso financeiro e recurso material para que você cresça, para que você avance no crescimento do Evangelho de Cristo. E use o seu tempo para isso. Se você aprender a cuidar daquilo que Deus te dá, você poderá viver a plenitude dele na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que esta palavra ela fique gravada no seu coração. Se você ainda não encontrou um tempo, se você ainda não aprendeu a administrar os seus recursos financeiros e materiais, e se você ainda não se disponibilizou como recurso humano para o crescimento do reino, ore ao Senhor e faça isso. Deus está à sua espera. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.